O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O Brasil registrou em 2022 mais de 600 mil notificações de acidentes de trabalho. Desses, 2.500 pessoas morreram. Mas para falar melhor sobre o assunto, a gente conversa agora com o técnico em segurança do trabalho, Charles Freitas. Bom dia, Charles. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Cidade Caruaru. Charles, começa explicando para o nosso ouvinte como promover um ambiente de trabalho mais seguro para tentar reduzir esses números tão alarmantes. Houve até uma mudança na CIPA, que agora virou até Comissão de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, o que primeiramente deve haver é justamente a integração entre o patrão e o empregado. Vendo essa integração entre as duas partes, então com certeza vai haver o bom senso e o consenso para que justamente haja esse debate, haja esse feedback, haja essa ajuda entre os dois, para que justamente surja a melhoria do trabalho contínuo e diário na empresa, né? Entre ambos. Pois quando não há esse diálogo, onde não há a resistência, principalmente entre o empregado, a não cumprir as determinações do empregador, que o empregador, na maioria das vezes, ele é justamente auditado pelo Ministério do Trabalho, então isso tem que ser cumprido à risca. Por isso, muitas vezes, o empregado não tem o conhecimento e não cumpre o que o empregador determina para ele fazer. E, Charles, de acordo com esses dados, né, é uma morte de brasileiro a cada 4 horas, o que é bem alarmante, né, em relação a esses acidentes. Quais as maiores causas para os acidentes no ambiente de trabalho e como tentar evitá-los? Existem muitas, digamos assim, muitas vestígios em relação a isso. Porque o ambiente do trabalho ele pode ser um trabalho em altura, justamente onde acontecem muitos acidentes, principalmente na construção civil e na elétrica, né, com concessionárias trabalhando no Estado. Também existe a questão de ambientes confinados. Existe também a questão de, muitas vezes, que o empregado trabalha viajando em cima de uma moto. Existe esse risco também, que fica bem vulnerável. O bom seria, justamente, o treinamento constante e contínuo desse pessoal que tem esse risco elevado, principalmente na parte elétrica, na parte de trabalho em altura, onde há a maioria dos acidentes. Pernambuco também houve até uma explosão de uma caldeira, onde tinha amônia. Hoje o Ministério do Trabalho está caindo em cima em relação a isso, fiscalizando as empresas que trabalham com esse produto, que é relativamente muito perigoso. Enfim, tem que ter treinamento constante, tem que ter o empregado, ele tem que ter a consciência que, obedecendo o que o empregador está fazendo através de treinamentos, ordem de serviço, procedimentos, ele vai evitar muitos acidentes e os incidentes também. E também o empregador tem que ter a consciência de justamente investir em treinamentos, né? A gente já tem relatos de empresas que não fazem nem treinamento de CIPA, vai atrás de empresas que só simplesmente liberam os certificados, o pessoal não tem o treinamento certo, por virtude de preço, de valores, vão atrás de, digamos assim, de certa facilidade, só que lá na frente o empregado está, digamos assim, exposto a situações e com certeza aquela empresa ela vai pagar o que está fazendo em relação a não investir nesse segmento de treinamentos, né? Então, tanto empregado quanto empregador tem que ter a consciência que investindo em treinamento, investindo em capacitação, investindo em EPIs e EPCs, vai evitar muitas situações de acidentes e problemas tanto para a empresa, tanto para o empregador, que na realidade o maior patrimônio de uma empresa são seus empregados, porque se ele não tiver empregados, a empresa não vai rodar, não vai gerar e não vai, digamos assim, ter o lucro suficiente para ela sustentá-la, né? E, Charles, para a gente encerrar, além dos acidentes no ambiente de trabalho, também existe o adoecimento nesse ambiente, que aí vem as doenças neurológicas, as doenças psicológicas, mas também o adoecimento por exposição a alguma coisa arriscada, né? Quais são as principais doenças mais comuns nesse ambiente de trabalho e como evitá-las? O treinamento também se encaixa nesse caso? Como eu falei a você no início, a CIPA hoje até mudou de nome, que está falando sobre assédio moral, que é justamente o que está adoecendo muita gente, e também a síndrome de burnout, né, que justamente o empregado ele é tão cobrado, digamos assim, tão exigido, que ele chega a um ponto que ele mesmo fazendo o máximo o que puder na sua carga horária, ele passa pensando que não está dando conta do serviço, em virtude de quê? De pressão psicológica principalmente, porque além do assédio moral também existe o assédio sexual, né, não só relacionado para homens. Então, o assédio sexual envolve tudo. Então, são situações que a empresa tem que investir através da CIPA, da CIPAT, informações para o pessoal, para justamente nessas palestras, para ajudar, também municiar o seu funcionário. Então, são cuidados que tem que ter, porque a questão do acidente de trabalho, como você falou, não é só questão de acidente, existe também a questão psicológica, que está influenciando muito. Muito obrigada pela sua entrevista, Charles.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição e, como sempre digo, juntos somos mais fortes. Obrigado. Você conferiu no Moída do Dia de hoje uma entrevista com o técnico em segurança do trabalho, Charles Freitas, que falou sobre como prevenir esses acidentes e sobre como a conscientização e o treinamento podem ajudar no melhor ambiente de trabalho. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.